Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moura e estou aqui com o meu co-host, professor André. Dale, boa noite, pessoal. Bom, pessoal, estamos recebendo um convidado muito bacana, um cara que eu tenho maior admiração, que tem um melhor podcast de São José dos Pinhais, né, tirando o nosso, é claro, né. Estou recebendo ele, Juliano Costa. Fala, Henrique, uma ótima noite para quem está ouvindo à noite. Nós estamos gravando nesse momento, mas para quem ouve de dia, enfim, bom dia, boa tarde, boa madrugada. E obrigado pelas palavras, viu? É o segundo melhor, o meu. Ele só perde para todos os outros, viu? Um abraço para você, Henrique, pro André Felipe também, professor André. Vamos lá, vamos bater um papo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Juliano, conta pra gente por que você decidiu se candidatar a vereador. Bom, vamos lá então. É uma história que eu conto com maior tranquilidade. Eu carrego o legado do meu pai, o Silmar Goerge, que foi presidente da Liga de Futebol aqui de São José dos Pinhais, deu a vida literalmente pelo esporte, pelo futebol amador, pela Liga de Futebol de São José dos Pinhais, que é uma entidade que existe há mais de 45 anos e ela é sem fins lucrativos, ou seja, por muitos anos a Liga funcionou dentro da minha casa, dentro da padaria da minha família e nunca o meu pai ganhou dinheiro por ser presidente. E quando ele estava na reta final da vida, são coisas que acontecem só com quem passa, só quando a gente passa por essas situações a gente consegue entender e até acreditar. Eu tive uma conversa com ele muito séria, muito franca ali, 10 dias antes do seu falecimento, mais ou menos, e ele me externou alguns sentimentos que ele tinha. Uma era a preocupação com a Liga de Futebol, como é que ficaria a Liga de Futebol, se alguém assumiria ela e daria continuidade ao seu trabalho, e a outra foi um pedido expresso dele que, se porventura eu viesse assumir a Liga de Futebol, ele nunca me pediu para que eu assumisse, eu tentasse algo mais, ir além. Ser, por exemplo, candidato a vereador, porque ele nunca foi, sempre apoiou outras pessoas, teve grandes oportunidades de ser candidato com boas condições e nunca tentou. E esse foi o maior arrependimento dele. E por outro lado, eu sempre gostei muito da política. Eu fui vereador mirim em 2007 no Colégio Estadual Padre Antônio Vieira, fui o mais votado lá na época, na eleição. Óbvio, né, uma eleição muito singular, ela acontece dentro do colégio, eu tive... À época, 61 votos, pode parecer muito pouco, mas o segundo colocado teve 20 votos a menos, 41. Foi a Grace Ellen, minha amiga. E ali eu fui tomando gosto pela coisa. Tive uma experiência com o Legislativo, uma convivência dentro da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, fiz cursos de oratória, entre outros. E ali eu pude entender um pouco do processo legislativo. Até hoje existe lá no colégio uma quadra coberta, foi uma dos nossos trabalhos, né? Foi um dos nossos trabalhos, nós cobramos bastante para que saísse aquela quadra. Óbvio que precisou muito mais força do que os vereadores mirins, mas ali eu já entendi como que funcionava o processo. Em 2018 eu assumi um cargo dentro da Câmara Municipal como assessor parlamentar da vereadora Fátima de Paula e fiquei por 2 anos e meio mais ou menos, né? Então eu tive mais uma vivência. Antes disso, em 2012 eu tinha sido estagiário na Câmara. Quando o Joel Almeida faleceu, o Gastão Rosgueiral assumiu, era o primeiro ou segundo suplente, eu sei que ele assumiu e me deu uma oportunidade de por 6 ou 8 meses ser estagiário dentro da Câmara Municipal. Sempre gostei muito do Legislativo, sempre gostei muito da Câmara e entendo que nesse momento estou preparado para concorrer a uma vaga. Não basta só ter a vontade, é preciso ter o entendimento da coisa, saber onde é que você está querendo entrar. E eu tive essa vivência, tive essa experiência dentro do Legislativo. Nos últimos 3 anos e meio estive na Secretaria Municipal de Educação, já no Executivo, fazendo a comunicação da Secretaria, que é a minha área de formação. Sou jornalista formado pela Universidade de Tuiuti do Paraná. E nos últimos 3 meses, antes de sair da Prefeitura, eu estive à frente do cerimonial oficial da Prefeitura de São José dos Pinhais, dentro da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Então, eu entendi que estou preparado. Juntei um grupo de amigos, pessoas que também entendem da mesma forma, para que pudéssemos construir uma candidatura sólida e com chances de disputar essa vaga. São 21 cadeiras na Câmara Municipal, nenhuma delas vai ficar vazia no dia 6 de outubro, ou melhor, no dia 1º de janeiro do próximo ano, né? Mas no dia 6 de outubro é que decide quem serão os representantes, quem ocupará essas cadeiras, quais são os vereadores que ocuparão essas cadeiras a partir de 1º de janeiro de 2025. Primeiro não, né? Primeiro é feriado, a partir do dia 2 de janeiro, enfim. Mas nenhuma cadeira fica vazia. E eu entendo que estou preparado, estou pronto, respeitei o processo de maturação, o tempo de aprendizado, para então ser candidato. Poderia ter sido candidato talvez 4 anos atrás ou 8 anos atrás, e não fui, né? Tive essa vivência e hoje me sinto bem, me sinto pronto para poder estar na Câmara Municipal de São José dos Pinhais e, óbvio, além de tudo isso, é um desejo muito grande meu, pessoal. Eu tenho vontade de estar lá. Muita gente que fala que só está na Câmara porque o povo
pede, porque o povo tá implorando para eles continuarem, e essa é a maior balela que existe, né? Pô, eu nunca vi ninguém olhar para um vereador e implorar para que ele continue na Câmara Municipal. Mas eles têm vergonha de dizer que querem estar lá, que faz parte disso. Eu quero, eu estou preparado, estou pronto e entendo que esse é o momento para ser candidato. Bacana, legal, né? Então você teve toda uma caminhada para chegar a esse momento, né? E se preparou muito bem, né? Com bastante bagagem. Muito bacana. Professor André, gostaria de fazer alguma pergunta? Hoje eu vou ficar de equipe de apoio B. Pode tomar as rédeas e que assim que for surgindo alguma dúvida, vou levantando aí a mão e vamos conversando. Beleza, então. Bom, professor, eu vou prosseguindo aqui. Então, qualquer coisa, só me dá um toque que aí a gente pergunta. Bom, Juliano, você comentou, pelo que eu vejo nas suas publicações, você até comentou da questão do seu pai e tudo mais, você tem um foco muito grande na área do esporte, né? Você foi presidente da Liga São José de Futebol, estou certo, né? Isso, presidente da Liga de Futebol de São José dos Pinhais. Eu sou presidente, estou licenciado por conta do período legislativo, né? Não tinha necessidade. Eu fiz uma consulta junto à Federação Paranaense de Futebol, que é quem chancela a liga. O jurídico entendeu que não era necessário eu me afastar, mas no entendimento pessoal e do uso da máquina como um todo, eu entendi que o correto a se fazer, a forma mais ética de se trabalhar era eu me afastando. Então eu me afastei por 45 dias da presidência da Liga de Futebol. No período eleitoral eu fiquei afastado. Volto no dia 7 de outubro, assumo novamente a presidência e fico até dezembro deste ano, quando eu vou convocar eleições para conhecermos o novo presidente da Liga, independente do resultado da eleição para vereador aqui de São José dos Pinhais. Bacana, legal. E assim, Juliano, conta para nós, para o nosso público também, quais são as suas propostas na área do esporte. Eu vi que você comentou sobre a questão ali dos estádios, em uma publicação sua ali no Reels. Conta pra gente o que você pensa, qual que são os seus planos para melhorar a questão do esporte na nossa cidade. Veja bem, Henrique, nós temos hoje dentro de São José dos Pinhais 4 estádios municipais. São eles o Estádio Municipal Silmar Pedro Goergen, que é o nome do meu pai, o Estádio do Pinhão, o estádio onde o São Joséense manda jogos, o Estádio Municipal Atílio João Bortolotti, na cidade de Jardim, o Estádio Municipal Moacir Tomelin, no Jardim Independência, e o Estádio Municipal na Borda do Campo. Esse da Borda do Campo ele foi inaugurado, por último, se não me falha a memória, em 2018 ou 2019, época da pandemia, tá? E aí, esse estádio nunca foi utilizado pelos clubes da Liga de Futebol em competições da Liga. Só na Copa São José, que é a competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Então a gente está falando que São José dos Pinhais hoje, com 330 mil habitantes, tem 3 estádios municipais à disposição dos clubes nas competições oficiais do município. Em 2004, nós tínhamos esses mesmos 3 estádios, ou seja, faz 20 anos que a gente tem o mesmo número de estádios dentro do município. Óbvio que o vereador não vai conseguir construir estádio municipal, né? Não é papel do vereador executar obras e estádio também não vai conseguir construir, mas é o papel do vereador cobrar que seja implantado e que seja discutido novas construções de estádios. Quando você fala dos debates das leis orçamentárias da cidade, dos planos que vão direcionar o norte do município para os próximos anos, e é fundamental ter alguém que reconheça a realidade do futebol amador e do esporte como um todo. Eu trago como minha principal proposta a implantação do Sistema Municipal do Esporte dentro de São José dos Pinhais. Esse Sistema Municipal do Esporte ele já existe em Curitiba, na capital do estado, já existe em Araucária com a apresentação por parte da Prefeitura ao Legislativo e funciona. O que é o Sistema Municipal do Esporte? É você pegar tudo que integra o esporte dentro do município, colocar na forma da lei e deixar de maneira clara. Paralelo ao Sistema Municipal do Esporte, nós temos outras situações. Entra o Plano Decenal do Esporte, que é como nós queremos ter o esporte de São José dos Pinhais daqui 10 anos. Então todas as metas deverão constar nesse Plano Decenal do Esporte. Isso aí vai ao encontro do que diz a legislação do Estado do Paraná. Nós temos também a ativação do Fundo Municipal do Esporte, porque ele já existe, mas não tem um centavo sequer aplicado. Então, ampliar as fontes de receitas, aí compete ao vereador indicar quais podem ser as novas fontes de receitas. E quando você tem o Fundo Municipal do Esporte ativo, o Conselho Municipal do Esporte que está parado há mais de ano, sem reunião, sem efetivação dos novos projetos. Se você tem isso atualizado, você está o município fica apto a receber recurso via governo do estado do Paraná pelo Plano Estadual do Esporte e o Fundo Estadual do Esporte, corrigindo,
e o Fundo Nacional do Esporte. É fundo a fundo. Não tem como esse dinheiro ir para outra área dentro da cidade ou dentro do estado. É por meio das loterias federais, por meio das bets, para a gente deixar mais claro aqui na linguagem atual, principalmente do futebol, né? O maior patrocinador do futebol hoje brasileiro são as bets, as casas de apostas. E dentro da legislação consta lá que essas casas de apostas e as loterias, como a gente já conhece, as outras loterias que existem há mais tempo, elas têm uma parte que é pago em imposto, que vai para o Fundo Nacional do Esporte. E esse recurso ele é passado fundo a fundo, como eu falei antes. Vem do Fundo Nacional para o Fundo Estadual, e dentro do estado do Paraná, com 399 municípios, pouco mais de 30 municípios estão aptos a receber recursos do Fundo Estadual do Esporte. São José dos Pinhais não está. Então nós precisamos atualizar isso. Como é que uma cidade, que é a segunda maior cidade em arrecadação, fica de fora da parcela que o governo do estado distribui para os municípios desenvolverem o esporte? Esse é meu comprometimento com a cidade, é a minha proposta, e é um compromisso assumido com todos os esportistas, não é só futebol. A gente está falando aqui de todas as modalidades que existem dentro do esporte no nosso município. É a revolução do esporte dentro da cidade de São José dos Pinhais, por meio da lei, do que já existe. Não estou querendo inventar a roda, só estou querendo colocar em prática o que já existe em outros lugares. Tem dado certo, e São José dos Pinhais não pode ficar para trás. Nossa, eu não sabia dessa questão do Fundo Nacional do Esporte, para mim é novidade. Realmente não fazia. Ele foi aprovado recentemente. Agora vai me falhar a memória, se eu conseguir aqui, eu passo para você, Henrique, ou na sequência eu te mando a aprovação do Fundo Nacional do Esporte, se não me falha a memória, do mês de março deste ano, ou do final do ano passado. Bacana, e eu não sabia que também que São José estava fora disso daí, né? Eu sempre comentei assim que São José pelo que eu percebo como cidadão, né, que São José sempre, agora tem o time de futebol, né, mas teve durante muito tempo lá o J. Malucelli, até mesmo o professor estava comentando ali, eu via alguns jogos ali também da Superliga, a Superliga B lá do time de vôlei, que a própria prefeitura acho que dava uma ajuda, né, mas eu não realmente, São José em alguns pontos eu vejo que ela, se tem alguma atividade de esporte, ela não é muito divulgada ainda, né? Eu pelo menos percebo dessa forma, assim, né? Agora, eu assisti também na TV, né? Na Fusão TV, alguns jogos da Liga São Joséense de futebol, né? Quando eu te conheci, eu também fiquei um pouco mais por dentro também do que acontecia na Liga São Joséense. Não sabia que tinha uma Liga São Joséense de futebol, fiquei sabendo. Até a gente entrevistou o Lucas no começo do ano, né? Também, que também acho que, se não me falha a memória, ele disputou também o torneio e tudo mais. Então, realmente, eu acho que o esporte é um bom caminho, assim, até mesmo para... O esporte, ele muda a vida das pessoas, né? E, então, ele tem a questão que o esporte, ele é uma válvula de escape para muitas pessoas, e ele é muito importante estar dentro das normas, estar sendo desenvolvido dentro do município, né? E muito bacana esse seu projeto, Juliane, que você comentou, você não quer inventar a roda, você só quer seguir, como muitas outras cidades seguem, ter essa questão do fundo e tá desenvolvendo o esporte na nossa cidade, né? Professor, você gostaria de fazer alguma pergunta? Só para um esclarecimento, assim, que faz 7 anos que eu saí de São José, então estou bem desatualizado com as novidades. Eu sei que a cidade nos últimos anos teve um crescimento muito grande, mas o Juliano comentou ali sobre a questão dos estádios, né? Que a gente teria 3 estádios praticáveis e um não. Então, sobre isso, uma coisa que eu não atinei muito bem. Você propõe a construção de um novo estádio? Seria isso? Eu proponho a discussão de novas possibilidades, né? É necessário, por exemplo, hoje, nós temos dentro da Liga de Futebol 3 ou 4 clubes, fora os que querem ingressar, que estão ali na região do Grande Guatupê, Cristal, IP, Guatupê. E ali não há um estádio de futebol atualmente, não tem um estádio municipal. Nós temos uma área na Praça da Juventude, que é conhecida como Campo do Baiano. Há mais de 20 anos já é discutido o projeto de instauração de um campo, ali um estádio municipal. Só que quando bate discussões para destinação de recursos anuais, a destinação de recursos para a construção de novos estádios ela é deixada de lado, porque nós não temos um representante do esporte dentro da Câmara Municipal. E são os vereadores que debatem para onde será destinado o recurso. Eu conversei com um e óbvio que eu não vou
cometer a gafe aqui de citar o seu nome para não prejudicá-lo, mas ele me disse o seguinte: falou, Juliano, a gente gosta do futebol, só que quando eu vou discutir os recursos que vão ser destinados para a região do Guatupê, a população quer a ampliação da UBS, a população quer a ampliação da escola, e eu entendo de forma diferente, né? E aí ele falou, não, mas eu não posso brigar por um campo de futebol lá. Eu entendo de forma diferente, eu entendo que o estádio municipal na região do Guatupê, e hoje quando a gente fala em estádio municipal novo, a gente já fala em estádio com gramado sintético, no padrão do estádio do Pinhão, que é para aguentar a carga de jogos e treinos e atividades praticamente diárias nesses estádios. Então, tendo um estádio de futebol municipalizado no Guatupê, nós podemos ampliar as possibilidades de atendimento às crianças, aos estudantes, tanto das escolas municipais quanto dos colégios estaduais, contraturno escolar, ter atividade todos os dias de forma correta, segura, com profissionais da prefeitura, e o melhor, né? Se você pensar hoje um estádio de futebol com uma situação de arquibancada elevada, você pode trabalhar com as salas abaixo das arquibancadas e ampliar ainda mais o leque de possibilidades, colocando a Secretaria Municipal de Cultura, por exemplo, para proporcionar aulas de música, aulas de instrumentos, aulas de artes, aulas de capoeira pela própria Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Enfim, abre-se um leque muito grande. Tem a área, basta ter vontade de discutir. Repito, o vereador não tem capacidade para construir estádios, mas ele levanta as bandeiras, ele defende as ideias e aí debate dentro da Câmara, dentro da parte que compete o debate com a prefeitura propriamente dita, que é quem vai poder executar as obras. Eu defendo sim que nós tenhamos mais estádios municipais, tanto no Guatupê, como na região da Colônia Rio Grande e do próprio São Marcos. São José dos Pinhais já poderia ter pelo menos mais 3 estádios municipais, e aí o vereador também pode, tem capacidade para isso, desde que ele tenha a vontade, ele pode ir atrás de recursos, seja no governo do estado ou no governo federal, auxiliando a prefeitura, para que a prefeitura tire do papel essas obras e leve mais possibilidades a todos os bairros da cidade. Ah, perfeito. Era justamente isso que eu estava com dúvidas, se era só a mesma construção ou seria, né, não é só de um estádio para um jogo de futebol específico, mas seria ali a construção de toda uma infraestrutura para fornecer não só esporte para a região, mas também uma educação e a valorização da juventude. Exatamente. E quando eu falo da minha campanha aqui, eu tenho feito uma campanha propositiva. Desde o início eu deixei muito claro que esses três setores seriam os pilares da minha campanha e os meus compromissos. A educação, que é a base de tudo, o esporte e a cultura, que são os braços principais da educação na formação do cidadão com ética, caráter, cidadão para o mundo, para que nós tenhamos melhores pessoas dentro da cidade. A Liga de Futebol, por exemplo, ela não tem a função de encontrar um novo Neymar, um novo Messi para o futebol, muito pelo contrário, ela tem a função social, de gerir o futebol amador dentro do município. Então não é revelar atletas. E aí a gente entra em todo esse contexto. Quando você fala em cultura, esporte, você está falando em ter espaços para serem utilizados e que esses espaços eles reflitam, né, na população de maneira positiva, na formação do cidadão, seja da criança, do jovem e até do adulto, que no final de semana possa ir lá bater uma bola no seu próprio bairro, jogar um futebol no seu próprio bairro, ter um espaço com infraestrutura necessária para atender a população. E Juliano, me conta uma coisa. Por exemplo, quando você vai fazer... Como é que está funcionando a sua campanha? Você está indo de porta em porta? Você está indo visitar o pessoal nas escolas? Como é que está sendo questão de divulgação? Você está indo nos lugares que tem, assim, com relação ao esporte e tudo mais? Hoje, nós estamos gravando, faltam 14 dias para a eleição, 2 semanas. Então, obviamente, eu preparei uma estratégia para essa campanha. Até aqui, a gente conseguiu colocar em prática praticamente tudo o que tinha sido preparado anteriormente. E agora, nessa reta final, é quando as pessoas realmente decidem o voto. Eu tenho conversado com as pessoas, já fui de casa em casa em alguns bairros, já fiquei no sinaleiro entregando meu material, eu mesmo, meu irmão me ajudando, contribuindo de certa forma, alguns outros amigos voluntários que compram a ideia nos semáforos e são estratégias, né? Hoje em dia, se falar em campanha para vereador de qualquer cidade aí, seja pequena ou grande, você não pode deixar de lado nenhuma parte da campanha, seja online, e aí online é o Instagram, o Facebook,
o WhatsApp, que é uma conversa mais direta com o eleitor, e também não pode deixar de lado o offline. O que entra no offline? Entra um material impresso, um santinho, um flyer com as propostas, com a história, quem você é se apresentando para o eleitor, relembrando o eleitor, talvez já tenham me visto em alguns lugares e eles não lembrem, então por isso a importância. Também os wind banners, que muita gente fica chateada, fica braba, às vezes, de ter muitos nas ruas, mas é uma ferramenta essencial. Tem pessoas que, de todo o material que eu produzo, coloco no meu Instagram, alimento diariamente. Nos últimos 30 dias eu tenho feito publicação todos os dias e alguns dias 2 ou 3. E aí as pessoas ainda me mandam mensagem falando: Juliano, eu vi teu wind banner aqui, não sabia que você era candidato. Então conte comigo, ou então me fale mais a respeito de você. Ou seja, se você não pensar em todas essas possibilidades, deixar uma de lado, pode ser aí que você passe despercebido e perca a oportunidade de ter o voto do eleitor, né? No fim das contas, o que o candidato precisa é de voto. Sem voto, ninguém se elege. Bom, e me diga uma coisa, Juliano, é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, as suas principais propostas são na área do esporte, correto? Esporte e educação são as duas principais, mas a cultura também já tem material publicado dentro do meu Instagram. Para a educação, por exemplo, São José dos Pinhais já passou da hora de ter o plano de carreira para o servidor da educação. Não tem. Precisa ser discutido, ser debatido na Câmara, ser discutido e aprovado um plano de carreira condizente com a necessidade do servidor público municipal. Eu apresentei uma proposta a mais. Ela se chama gratificação por difícil provimento. O que é isso? Curitiba já tem, o estado do Rio Grande do Sul já possui desde 1989, na forma da lei, os tópicos que caracterizam o pagamento do difícil provimento. Curitiba tem desde 2007 por meio de decreto do prefeito municipal. O que é o difícil provimento? É você dar uma gratificação ao servidor que assume vagas para trabalhar em escolas específicas, né? Curitiba usa 3 níveis, por exemplo. O nível de distância do centro, o nível de vulnerabilidade social e mais um outro nível que agora me foge a palavra correta para utilizar aqui. São José dos Pinhais tem escolas e CMEs dentro de áreas de vulnerabilidade. Eu posso citar aqui a área do Jardim Independência, por exemplo, que é uma das principais áreas de vulnerabilidade no município. E outra situação que é muito corriqueira dentro da cidade é a extensão territorial. Tem muitos CMEs que são longe, afastados do centro. O servidor vem, passa no concurso público, por exemplo, um concurso de professora agora que a gente teve recentemente, e aí ele assume uma vaga. Eu vou chutar aqui, tá? É uma hipótese. Ele mora no centro de São José dos Pinhais e ele tem que assumir uma vaga lá na borda do campo. O transporte é complicado, é longe. Para ele ir de ônibus tem que sair 2 horas antes de casa e depois vai perder mais 2 horas para voltar. Para ir de carro ele gasta muito dinheiro em combustível. Com a gratificação por difícil provimento, você vai pagar um a mais a esse servidor que assume essas vagas. Você incentiva ele a estar nesse CMEI, nessa escola, pelo tempo necessário, para que não haja ali o preenchimento da vaga e 2, 3 meses depois o profissional peça licença, peça para se retirar e fique vazia de novo aquela vaga. Ela fica aberta novamente, o que prejudica diretamente as crianças e os estudantes. Então essa gratificação por difícil provimento, ela é necessária. A gente vai ter que discutir, achar como fazer, colocar no papel e depois de colocar no papel, executar, né, e cobrar da prefeitura para que se execute. Não vai ser no primeiro mês, talvez nem no primeiro ano que a gente consiga fazer, mas é um compromisso que eu assumo de levantar essa bandeira em todas as discussões. Quando se falar da educação dentro da Câmara, eu vou levar essa pauta e vou fazer com que ela seja discutida abertamente entre todos os vereadores e, claro, né, a prefeitura dando a resposta sempre que for provocada, eu vou colocar aqui entre aspas, porque provoca-se a prefeitura e ela nos responde. Então, essa é uma situação nova, a gente precisa levar isso à frente. É o que eu falo de inovação. Inovação não é só tecnologia, não é só um tablet, uma mesa touch ou uma televisão interativa. É trazer novas soluções, coisas que já acontecem em outros lugares, para resolver os novos e os velhos problemas de São José dos Pinhais. É que eu comentei isso assim porque é legal suas propostas, primeiramente, achei muito interessante isso que você comentou. Realmente, eu trabalhei também como estagiário, sei que essa questão que você comentou de o servidor assumir um compromisso em um lugar distante, muitas vezes desestimula, acabam desistindo, pedindo licença. Então, bacana isso que você comentou. Mas o que eu ia te perguntar é o seguinte: por exemplo, você, pelo que eu percebo, você tem as suas propostas, né?
E, por exemplo, eu vejo assim que o povo de São José fala muito na questão da saúde e segurança, pelo menos assim, no meu ponto de vista. Eles batem muito nessa tecla de saúde e segurança. Quando você chega para uma pessoa e vai apresentar a tua proposta, a pessoa fala, e a segurança? E a saúde? As pessoas questionam isso, Juliano? Ou não? Questiono e eu respondo com muita tranquilidade, Henrique, porque nesse momento agora é fácil apresentar soluções mágicas para tudo. Se eu chegar aqui e apresentar para vocês uma ideia para segurança, provavelmente eu vou falar algo que você quer ouvir, o que o seu vizinho quer ouvir, mas que ele não tem fundamento. Né? Aí pode ser que eu ganhe seu voto ou não, pode ser que seu vizinho decida votar em mim ou não, mas eu não vou conseguir tirar do papel. Então tem que ter muito respeito, muito cuidado quando se apresenta uma proposta. A gente está falando de propostas aqui que envolvem sonhos das pessoas. São José dos Pinhais tem atualmente a muralha digital. Só na central da Guarda Municipal, onde é feito o monitoramento dessa muralha digital, ela é uma das maiores do sul do Brasil. Eu fiz a inauguração da muralha digital. São quase 500 câmeras já integradas dentro desse sistema e no mês de julho nós tivemos 2 furtos apenas de veículos dentro de São José dos Pinhais. Ou seja, os bandidos já entenderam que se furtar o veículo vai ser acompanhado. Pode ser que não consiga recuperar todos, mas a taxa de recuperação já ampliou muito, já cresceu bastante. A resposta da Guarda Municipal com a muralha digital, ela é muito boa. E a muralha digital não é só para monitorar veículos e furtos, obviamente que esse é o maior clamor, né? Poxa, perder um carro por furto é muito ruim, mas também ela está hoje preparada para identificar a identificação facial, pessoas desaparecidas. Se uma pessoa desaparecida estiver registrada dentro do sistema da Guarda Municipal, ela vai ser encontrada. Se ela passar na 15 de novembro, a inteligência artificial vai alertar a central que aquela pessoa ela tem alerta de estar desaparecido ou mandado de prisão em aberto, por exemplo, e aí o agente vai orientar a equipe de rua que vai fazer a intervenção, vai lá onde está a pessoa, tá? Esses resultados eles vão sendo divulgados aos poucos, mas eles já refletem uma melhora na segurança. E óbvio, né? Na sensação de segurança do cidadão. O cidadão não basta ele estar seguro, ele tem que se sentir seguro, se sentir bem. Muita gente fala ao contrário, né? Tem que se sentir bem, mas às vezes não está seguro. E tem sido feito esse trabalho, né? Os resultados vão aparecer. Isso na área da segurança. Mais um ponto da muralha digital, nós temos os lixões a céu aberto, que são aquelas áreas de desova. Se você hoje, Henrique, pegar o teu carro, sair aí do seu bairro e eu vou colocar aqui um exemplo ali no Jardim Cruzeiro, onde vai passar a terceira pista do aeroporto. Ali é fácil, todo mundo que passou por ali na região do Suíça, que liga o Suíça ao Cruzeiro, vai conseguir identificar a área. Ali muita gente faz o descarte, a desova, seja de material de construção, lixo, enfim, qualquer tipo de rejeito. Tem uma câmera ali. A hora que o carro para, a inteligência artificial começa a captar. Ela grava todo momento, grava a placa do veículo, grava o rosto do cidadão e a secretaria e a prefeitura, né, dentro da Guarda Municipal, dentro dos órgãos competentes, pode emitir a multa diretamente ao veículo pela desova em local irregular. Ou seja, se você soltar lixo no lugar que não deve, você vai ser multado. Isso é legal, é o meio correto de se utilizar. E aí esse recurso vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente e depois é revertido em ações para a cidade. Para a área da saúde, ela é uma área bastante criticada, né? Principalmente quando se fala no pronto atendimento. Eu sou usuário do Sistema Único de Saúde, eu não tenho o plano de saúde, minhas filhas utilizam a UPA quando é necessário, minha esposa, eu também. E eu entendo a dor do cidadão, sei que é sofrido você chegar e ficar muitas horas numa fila, e obviamente o que compete ao vereador é fiscalizar também essas outras áreas. Não é porque eu estou me comprometendo com o esporte, a educação e a cultura que eu vou fechar os olhos para as outras áreas da cidade, muito pelo contrário. É papel do vereador, é obrigação dele fiscalizar todo o trabalho do executivo. Então eu sim fiscalizarei o que estiver ao meu alcance para propor, eu irei propor, e ainda existe dentro do município de São José dos Pinhais a destinação de emendas impositivas, que é quando o vereador pode destinar o recurso para a área que ele bem entender. Todo o montante que é destinado para esse ano agora de 2025, né, já foi destinado, os vereadores já destinaram, 50% do total é para a área da saúde, do total que a Câmara pode indicar. Por isso chama-se emendas impositivas. Tem a área da saúde e emendas impositivas de indicação livre dos vereadores. Se não me falha a memória,
R$ 1.600.000 cada vereador teve esse ano, 50% para cada área, né? 50% para a área da saúde e os outros 50% para qualquer área de sua livre indicação. Então o vereador pode pegar um bairro lá e destinar recursos para a melhoria da UBS, por exemplo. Isso aí compete ao vereador e obviamente que assim eu farei. Bacana isso que você comentou, né? Sobre essa questão também da guarda e também da saúde, porque o que acontece? Eu comento isso porque agora, na eleição, a gente vê muitos candidatos pegarem os principais problemas da cidade e irem lá e apresentarem a solução mágica, né? E eu vejo assim que, o povo vai na casa da pessoa, aí chega ali e apresenta uma solução mágica, não, que eu vou construir uma UPA no bairro de vocês, que eu vou construir um postinho de saúde, ou vou melhorar a segurança. Então, acontece muito isso na eleição, né? E, por exemplo, você que estudou, que é presidente da Liga São Joséense, aí quando você fala, vou apresentar um projeto da área de esporte, mas o esporte não é importante. Não sei se isso já aconteceu com você, Juliano, no caso. Acontece. Pô, o esporte não é importante, quero a saúde, quero Vaga na creche. Vaga na creche, exatamente. Deixa eu frisar aqui uma situação, Henrique, que aconteceu comigo. Eu estava conversando com um apoiador de um candidato, e aí ele estava defendendo que a ideia de que seria possível não fechar, como eu falei anteriormente, daquele acesso do Suíça pelo Jardim Cruzeiro, não fechar a Constante Moro Sobrinho para a passagem da terceira pista do Aeroporto Internacional Afonso Pena. E eu questionei, ele falei, rapaz, você sabe que vocês estão mentindo pro cidadão, né? Sabe que vocês estão enganando o cidadão, porque vamos chutar aí, mais de 30 anos, que já há o projeto, já há o espaço reservado, né, a área onde passará a terceira pista do Aeroporto Afonso Pena, e está no contrato da CCR Aeroportos com o governo federal, na concessão de que até 2026, dezembro de 2026, essa terceira pista tem que estar pronta para funcionamento. Então a probabilidade de um vereador, até da prefeita, impedir a construção da terceira pista, ela é quase nula, quase zero. E aí esse cidadão falou, não, Juliano, a gente sabe, só que aí já passou a eleição depois disso, né? Quando for fechado. E aí eu tive que responder a ele, rapaz, essa forma de fazer política não é comigo. Mas infelizmente existe, né? Essa é uma das propostas fantasiosas aí que você falou, que a pessoa chega com a solução mágica e não vai conseguir. Mas alguns até sabem que estão mentindo. O que me deixa mais triste é ver outras propostas de outros candidatos que elas são ilusórias, e eles acreditam fielmente que eles têm potencial para fazer, né? Eles têm capacidade para fazer quando não tem nada a ver com o papel do vereador. Exatamente. Bom, professor, você gostaria de fazer alguma pergunta? No momento, ainda não. Beleza, então eu vou prosseguindo aqui. Juliano, conta pra gente, cara, e o podcast? Você tá fazendo aí no podcast? Eu vi que você postou alguns episódios, até assisti um deles ao vivo. Como é que tá sendo agora? Tá utilizando bastante para fazer a campanha? Não, nesse momento eu preferi segurar, e aí a ideia é que volte, né, após as eleições, provavelmente após o início do próximo ano, com algumas possibilidades novas, talvez com o meu próprio podcast, ou então até com o próprio Fusão Podcast, que a gente desativou por conta do estúdio, deixamos o estúdio apenas para locação e acabamos não fazendo mais. Mas o podcast é um espaço democrático, né, uma forma de diálogo mais ampla, mais aberta, aqui no formato que nós fazíamos, é um formato que deixa o convidado livre para falar o que ele bem entender. Não usávamos pauta, eu não gosto de utilizar pauta, eu entendo que seja melhor a conversa que flui naturalmente, óbvio que sempre tem um tópico ou outro que seja o carro-chefe do episódio, mas não ter uma pauta engessada. É o melhor quando se fala nesse formato, né? Tenho vontade, sim, acredito que no próximo ano a gente consiga retomar aí o podcast. Foi interessante porque eu vi que, acho que o filho do Requião, ele tem um podcast, né? E ele grava, assim, os episódios e tudo mais, né? Essa questão do podcast, o Flop Flow agora trouxe os candidatos de São Paulo, vários podcasts, eles têm se envolvido mais em política, até a gente mesmo, a gente trouxe vários vereadores, trouxemos o Tom, a Sabrina, o Renan Machado para conversar também durante essa campanha política, né? Então eu vejo que o podcast ele se tornou assim um espaço também para conversar, para as pessoas conhecerem melhor as propostas. Eu acho que é um espaço muito legal, porque assim, talvez em algum debate, em uma propaganda, as pessoas não tenham conhecimento sobre o Juliano, quem ele é, como que foi a vida dele e tudo mais. Então eu vejo que o podcast é um espaço bem democrático, muito legal. E você comentou dessa questão, né,
Mas você tava com vontade de gravar um podcast, Juliano? Tava com vontade? Tava, tipo, segurando aquela vontade pra gravar, pra vir hoje? Sim, tava com muita vontade, porque isso aqui é igual futebol, né? Uma cachaça, a gente brinca, ela vicia mesmo. E quando se fala aí de espaço democrático, para você ter uma noção, eu tive, para minha campanha, um espaço de 7 segundos no rádio e pouquíssimas inserções. Nós temos 3 rádios dentro de São José dos Pinhais, que operam com antena dentro de São José dos Pinhais, que é a Rádio Mais, a Rádio Uni FM e a Rádio Comunitária. Nesse período todo aí, passados 30 dias praticamente, desde o dia 1º que começou, dia 31 do mês passado começou a veiculação na mídia, eu não consegui ouvir nenhuma vez sequer uma inserção minha na propaganda eleitoral gratuita. E em São José dos Pinhais não temos o espaço da TV. Então um espaço como o podcast, ele amplia as possibilidades. É um espaço bom para você falar, como eu estou fazendo agora, para ser questionado também. Quando é ao vivo, o público pode questionar na hora, mas aqui também eu deixo já aos ouvintes que, se quiserem me questionar de qualquer assunto, podem me procurar lá no meu Instagram, @julianocosta.gc, é Giuliano, com G, tá? Giuliano, costa.gc. Pode me questionar diretamente lá nas minhas publicações ou nas mensagens diretas. Eu estou sempre aberto para responder as questões. E, Juliano, me conta uma coisa, a gente estava até o professor conversando agora há pouco sobre isso, né? Como é que está funcionando essa questão, por exemplo? A gente fala aqui, né, que eu particularmente, assim, na minha opinião, né, a gente, claro, que é um dinheiro muito grande que é tirado dos cofres públicos para ser investido em campanha. Mas como é que funciona isso na prática? Por exemplo, você é vereador pelo PSB, exato, né? Sou candidato pelo PSB. Como é que funciona essa questão da verba? Por exemplo, o próprio partido ele libera umas verbas iguais para todos os vereadores, alguns mais, alguns menos. Como é que funciona tudo isso? Cada partido tem a sua forma de operar, né? O seu modus operandi. Quando foi criado esse fundo eleitoral, no texto inicial dele havia-se um entendimento que era para fomentar a eleição, acabar com o investimento privado de recursos, principalmente pelas empresas. Hoje não é mais permitido que CNPJ faça doação para a campanha eleitoral, seja para vereador, prefeito, qualquer outra campanha. Então, se você tem uma empresa, você não pode doar da sua empresa para a minha campanha. Nesses 45 dias, eu sou um CNPJ, né? CNPJ, número tal, candidato a eleições 2024, Juliano Costa, vereador. Essa é Juliano da Costa Goiás, vereador. Essa é a minha pessoa jurídica nesse período eleitoral. Então, eu não posso receber doação de pessoa jurídica. Eu só posso receber doação de pessoa física. Seja doação minha mesmo, da minha conta pessoa física para minha conta pessoa jurídica, ou de qualquer outra pessoa. Se você quiser fazer uma doação, por exemplo, Henrique, você vai ter que fazer lá no meu Pix da campanha, na conta da campanha, e preencher o recibo de doação. Só que você tem um limite para doar. Você tem que doar até, se não me falha a memória, 10% do que você declarou de imposto de renda no último ano, no seu último imposto de renda. Então, quando se foi criado o fundo eleitoral, a ideia inicial era de que acabasse com essas doações de pessoa jurídica e desse igualdade de disputa aos candidatos. Só que isso não acontece, né? A gente não tem igualdade. O próprio PSB ele destinou recursos para as principais cidades, 5 principais candidaturas à prefeitura. A gente tem lá o João Campos em Recife, a Tabata Amaral em São Paulo, o Luciano Dutti em Curitiba, é uma delas, e se não me falha a memória, mais uma em Pernambuco e uma no Rio de Janeiro. Agora eu não sei quais são essas duas outras. Então, essas candidaturas receberam a maior parte do fundo eleitoral. E aí, para os candidatos a vereador, como é o nosso caso aqui dentro de São José dos Pinhais, vem um recurso que é bem pequeno, que assim, contribui para pagamento, seja de material, seja de pessoas na rua, mas ele é muito pequeno. Se o candidato hoje, se você está pensando em ser candidato e vai esperar receber um recurso de fundo eleitoral para fazer sua campanha, você vai fazer uma campanha muito pequena, muito restrita, e as suas possibilidades elas diminuem bastante, né? Porque assim, a gente vê muitas pessoas, né, criticam a questão do valor, porque realmente é um valor muito alto que sai, né? Acho que são 5 bilhões, se não me falha a memória, né? No todo, do Brasil inteiro, eu digo, né? Brasil todo, acredito que sim. Acho que se falha a memória, 5 bilhões. Aí teve até um pessoal que comentou para usar esse dinheiro lá na questão do Rio Grande do Sul e tudo mais, né? Mas, realmente, na eleição, por exemplo, aqui em São José, para um vereador,
esse dinheiro ele não contribui muito. Por exemplo, você tem que basicamente bancar a sua própria campanha hoje em dia para ajudar para conseguir manter a sua campanha, fazer os materiais. Eu não sei se esse material, por exemplo, que vocês recebem é o próprio partido que faz ou é numa gráfica, alguma coisa? São gráficas, né? Todo material que sai impresso, ele tem que sair com o CNPJ da campanha, o CNPJ da gráfica que rodou esse material e a tiragem. Então, lá no meu santinho, quando eu mandei rodar, eu rodei 30 mil santinhos, eu fiz numa gráfica que é online, o custo é menor, e na eleição passada, por exemplo, essa gráfica ela não rodava. Não rodava material para campanha política porque tinha que pagar em cheque. E hoje, 4 anos depois, eu consegui fazer o pagamento, meu financeiro aqui fez o pagamento, via Pix da conta da campanha para a conta da gráfica, que é o mesmo CNPJ que está lá no material impresso. Então, se tiver divergência aí, eu vou ter que responder juridicamente. E essa prestação de contas, ela já é feita enquanto está rolando a campanha. No dia 6 de setembro agora, 6 e 7 de setembro, a gente teve a primeira parcial de prestação de contas. Então, tudo o que aconteceu até aquele dia teve que ser comunicado à Justiça Eleitoral. Se você quiser acessar aí, é o Divulga Candi. Você tem todos os dados de todos os candidatos e tem que constar lá. Lá já consta que eu paguei um valor para fazer esses materiais impressos, publicidade com materiais impressos, tá lá. A produção do jingle, tá lá que foi pago também. Então, as doações que eu recebi até agora também já consta, seja doação em valor em dinheiro, né, recurso em dinheiro, ou então doação estimável em recurso financeiro, que são as doações de tempo, né, voluntários. Os voluntários também eles entram na prestação de conta como um doador do seu serviço. Então estima-se um valor que seria pago para ele, e esse valor entra como doação para dentro da campanha política. E você também, quando você vai, por exemplo, vincular um vídeo na internet, você tem que colocar o CNPJ. Sim, todo material que é impulsionado, ele precisa constar com o CNPJ da campanha. Por precaução, eu particularmente tenho colocado o CNPJ, o partido e o número em todos os meus vídeos. Aqueles vídeos que não tem o meu número de campanha, eles constam com o CNPJ. Eu fiz um recentemente, agora dia 18, é uma carta ao meu pai, pelo falecimento dele, dos 4 anos. Eu fiz um material bastante robusto, e lá eu constei também o CNPJ da campanha por precaução. E na legenda do vídeo ou da foto, quando eu tenho probabilidade de chances de impulsionar esse conteúdo posteriormente, eu já deixo lá como propaganda eleitoral o CNPJ da minha campanha. E esse material também impulsionado, ele também entra dentro da prestação de contas, né? Já tem lá uma despesa por impulsionamento de conteúdo no Facebook. O YouTube, por exemplo, que é do Google, nesta eleição ele não aceita impulsionamento, porque os trâmites para você comprovar, e principalmente o banco de dados que você tem que ter depois da eleição, estima-se hoje que o pedido da Justiça Eleitoral foi de 7 anos, que a Meta ou o Google teria que guardar esse conteúdo e todos os detalhes deles. A Meta se comprometeu a isso, né? Então ela assumiu esse compromisso com o TSE. Ela vai ter a obrigação de guardar por 7 anos todos os dados referentes à minha campanha agora. O Google entendeu que o custo para manutenção desses dados era muito alto e não valeria a pena ter esse custo para ter o impulsionamento de conteúdo político neste ano. Então, no YouTube, por exemplo, eu não posso impulsionar nada. No Facebook e Instagram, eu consigo e tenho feito. Interessante. E a questão da inteligência artificial, ela é permitida nas campanhas ou ela não é permitida? A inteligência artificial ela é permitida, com restrições, né? Eu não posso utilizar, e quando eu falo nenhum candidato, tá? Nenhum candidato pode utilizar as famosas deepfakes, que ficaram muito conhecidas na eleição presidencial de 2022, né? A gente tinha algumas coisas ali de deepfakes, que é aquela medida de utilizar o rosto de um candidato com outras falas, com coisas que ele não teria feito, enfim. Tem candidato utilizando a inteligência artificial para produzir jingle, por exemplo, né? Tem alguns... É o que eu queria chegar. Isso é permitido? Então, há o entendimento jurídico de que ele é permitido, só que você precisa identificar na publicação. Então, tem lá, hoje dentro do Instagram tem a indicação de utilização de inteligência artificial na hora de publicar, e você também tem que pôr na legenda, né? Esse conteúdo utiliza a inteligência artificial, foi produzido com inteligência artificial. E aí você aponta para que o cidadão não seja enganado, né? Sim, grosso modo é isso, falar grosseiramente. Na pré-campanha eu utilizei
utilizei a inteligência artificial, fiz uma música com alguns comentários de amigos em publicações minhas, e aí eu soltei um vídeo. Um advogado ficou desesperado comigo e falou: Juliano, não pode. Aí eu consultei outros dois, os outros dois me deram parecer favorável. Falei: tá 2-1, então eu vou manter esse material no ar. Eu acho legal, o Suna, né? O Suna que faz essas músicas. Eu acho sensacional essa ferramenta. Acho que ela tá revolucionando. Eu uso muito para produzir músicas aqui no podcast. Então, sempre tem uma situação engraçada, alguma coisa especial, eu uso, eu acho sensacional. Eu acho que é uma ferramenta que eu utilizo muito também no meu dia a dia para produzir, às vezes, um cliente, alguma coisa. É uma ferramenta que eu acho fantástica. Eu acho que da inteligência artificial, a questão do polimento de áudio e a questão do áudio em si, ela tá muito legal com a inteligência artificial. Acho que ela abriu portas muito bacanas, né? É claro que não fica a mesma coisa de você for lá e digitar um som original, né? Mas ela quebra um galho muito grande, né? E ela tá chegando agora com a atualização 3.5, ela tá num nível absurdo. Assim, se você, às vezes, ela cria umas músicas que você não, realmente você fica achando que é um humano que tá cantando. Não tem, assim, nenhum traço realmente de robô, assim. E, professor, gostaria de fazer alguma pergunta? Tranquilo? Não, eu tô gostando muito de acompanhar, porque eu tô bem, assim, como eu tô distante, então eu tô me atualizando bastante, tô aqui correndo atrás de algumas informações ali para ver a questão de localização espacial, ver ali sobre a questão de cuidados com os bairros, e eu tô gostando bastante também de entender essa questão de como que é feita a campanha, né, no dia a dia, ali sobre a questão de liberdades que há dentro do partido. No caso, você, Juliano, você que escolhe a gráfica, ou é uma recomendação do partido, ou tem um certo padrão a ser seguido? Vamos lá. Eu tomei a liberdade e assim, vamos lá, o partido, o PSB em São José dos Pinhais, ele ficou um partido isolado. O que é isso? Ele não está coligado oficialmente com nenhum candidato a prefeito, então cada candidato, na teoria, ele pode escolher. Nós temos hoje 3 candidatos à prefeitura de São José dos Pinhais, ele pode escolher com qual candidato a prefeito ele vai andar, tá? Ok. Eu optei por caminhar ao lado da prefeita Nina Singe, por entender que o trabalho ele é o melhor caminho para a cidade, é a melhor opção dentro dessas 3, e pelo compromisso que eu tinha também com a Nina, né, diretamente com ela. Para o meu material gráfico, eu mesmo trabalhei alguma coisa, tive doações de amigos. Nessa doação, entenda-se como tempo, como ideia, né, o intelectual. E a gente fez um conceito de campanha, de material de identidade visual. E a partir disso, eu comecei a produzir os meus materiais. Então, nessa primeira gráfica, onde eu rodei o material impresso, por minha conta, por conta do meu entendimento, eu mandei rodar lá porque eu quis. Qualquer um pode me mandar rodar em qualquer outro lugar. Então, nessa parte, há uma liberdade muito grande. Obviamente que existem as gráficas que estão atendendo a campanha majoritária da prefeita, ou do candidato a prefeito, ou qualquer um deles, e há também possibilidade de fazer o material com essas gráficas, né? Material casado, por exemplo, que é o que a gente chama. Eu estou com um aqui nas minhas mãos, depois eu vou mandar um PDF para vocês verem. Material casado é o meu material junto com o material da prefeita. Então esse material ele é feito também na gráfica da majoritária, é feita uma doação por parte da campanha majoritária para a minha campanha, né? 50% desse valor ele é doado, e aí é rodado na gráfica central, na gráfica onde eles mandam o maior montante do material. Seja o Indie Banner, são aquelas bandeirinhas que ficam na rua, né? Alguns chamam por pirulito, e qualquer outro material. Quando é casado, ele vem nesse formato. Quando é material independente, que se diz, ele pode ser rodado onde eu bem entender. Então eu posso fazer o orçamento, se eu achar que é melhor rodar na gráfica que é mais barata, ou se eu entender que é melhor rodar numa gráfica mais cara, fica a meu critério. Isso daí é interessante, esses lados práticos, assim, dos bastidores da política, que a gente não sabe muito bem como funciona. Porque sempre tem esse questionamento muito grande, às vezes, por exemplo, de, numa campanha você vê que um determinado candidato está apoiando outro candidato, daí na campanha seguinte apoia pessoas de outro partido, daí vai de outro partido. Isso acaba gerando muitas vezes comentários e muitas críticas por parte da população de uma deslealdade, mas agora que você explicou sobre essa questão ali das coligações, sobre a liberdade pessoal que os candidatos têm quando o partido não está numa coligação definitiva ali ou com um âmbito maior, então isso explica bastante coisa sobre essa questão das mudanças que tem
e sobre também a variação dos materiais, porque às vezes a gente vê que candidatos do mesmo partido tem um material em alta definição, outros não. Então isso ajuda muito para entender essa questão muito mais prática. Achei bem legal isso. E quando você pega ali, professor, no meu caso, estou num partido que ele é isolado, né? Ele não tem coligação com ninguém. Aí, só que se você fala de outros candidatos, e a gente tem São José dos Pinhais, tá? E aí são bastidores, mas aqui eu posso falar tranquilamente. Tem candidatos que estão na coligação majoritária com a candidata à reeleição, com a prefeita Nina Sige, mas eles estão lá apoiando abertamente, rodando até material casado com o candidato da oposição. Isso aí certamente dará infidelidade partidária. Né? Se isso não está na ata, a liberdade, na ata da convenção, que os partidos estão livres, que os candidatos estão livres para escolher quem eles vão apoiar na majoritária, isso aí pode caber depois, né, passado o resultado, e aí é uma guerra que vai ser posterior ao resultado da eleição. Vamos supor que o partido está apoiando a prefeita Nina Sige e um candidato que fique eleito, ele apoiou o outro candidato. Eu vou citar aqui o Geraldo Mendes ou o Wilson Cabelo. E o candidato que ficou de fora, ficou como suplente, ele vai poder requerer no Tribunal Superior Eleitoral a vaga por quebra da fidelidade partidária, por infidelidade partidária desse que se elegeu. E aí é uma briga jurídica. Vai ter que comprovar que houve a infidelidade partidária e o candidato vai ter que se defender, né? Falar que não houve. E vai de prova contra prova. Então, é uma realidade, ela existe, já tem muita gente guardando material, salvando print de tela, fazendo foto e material nas ruas, em adesivos, para depois, se porventura for necessário, utilizar. Isso faz parte do jogo. Bom, Juliano, e já que você citou aqui a questão dos candidatos também à prefeitura, eu queria te perguntar, o que você achou dos debates aí, dos 2 debates que a gente teve? Não sei se assistiu esse último, né, que a gente teve bastante falhas técnicas ali do sindicato, mas o que você achou desses 2 debates aí dos candidatos à prefeitura de São José? Olha, Henrique, se eu te falar que eu assisti os 2 debates, eu vou estar mentindo para você. Eu ouvi parte do primeiro debate no rádio, estava sendo transmitido simultaneamente, eu estava na rua, estava inclusive recolhendo os meus windbanners aqui na região de São Pedro, né? Tem uns aqui que eu mesmo cuido, então eu estava recolhendo, ouvia um trecho, deixava um outro trecho passar batido. Mas quando você fala em debate, eu acho que é necessário ainda, mas a gente precisa rever o formato de debate, né? Porque para um candidato a prefeito expor todas as necessidades ou todas as ideias que ele tem para uma cidade do tamanho de São José dos Pinhais, em 1 minuto e meio, 2 minutos de resposta, 1 minuto da réplica, mais 1 minuto da tréplica, assim, são 3 minutos às vezes para falar de educação, para falar de segurança, de saúde, é pouquíssimo tempo, né? Se fala de 3 horas de debate, mas cada candidato está ali falando, às vezes, 5 minutos por bloco, 10 minutos por bloco, é muito pouco. Por isso que eu reforço, né, a ideia do podcast. Se cada candidato tiver a oportunidade de participar de um podcast como esse, as chances dele expor as ideias, e principalmente, aí você, quando está falando com o prefeito, você tem que perguntar e questionar como vai fazer, como é que vai resolver o problema. Não é só citar o problema. Tem problema na saúde. Tá, isso aí todo mundo sabe. Qual a solução? Como é que a senhora pretende resolver esse problema? Qual que é a ideia? Vou ver depois. Então, poxa, se vai se ver depois, já me deixa preocupado, né? Eu gostei muito da postura da Nina Sige, acompanhei mais a parte dela. Ela tem esses 4 anos de trabalho, praticamente 3 anos só, por causa da pandemia, né, no primeiro ano, para mostrar. E gostei muito das respostas, entendi que ela não fugiu de nenhuma resposta. Deu todas as respostas necessárias, cobrou quando foi necessário, e foi o que eu vi dos debates. E, particularmente, eu fujo um pouco quando você fala assim, quem foi o vencedor do debate? Eu acho que o vencedor do debate, eu acredito e entendo que o vencedor do debate tem que ser a população. Tem que ser, sair mais esclarecida do que entrou do que entrou no início do debate. E aí tem que medir essa febre na rua, tem que perguntar para o cidadão o que ele achou, o que ele entendeu, quem deu melhores respostas. Aí sim você vai conseguir medir a febre do debate, se foi vantajoso ou não realizar o debate ali, gastar 2 horas da agenda de campanha de um candidato, que é muita coisa. Eu posso afirmar para você que 2 horas de um candidato hoje é um tempo enorme, né, para fazer um debate. Se ele não suprir a demanda do cidadão, tirar as dúvidas do cidadão, foi tempo desperdiçado, jogado fora. Exato, né? Eu tentei trazer tanto a Nina quanto o Geraldo. Eu entrei em contato com o assessor dos dois e realmente é muito complicado
eu tinha planos para tentar trazer os três, tentar fazer um debate aqui também, se fosse possível, né? Mas entendo que realmente, é como você comentou, 2 horas, 1 hora, é muito tempo e é complicado porque eles têm uma agenda muito cheia. Mas assim, é uma vontade minha. Eu sempre olhei assim e falei, cara, eu acho que o grande desafio da minha vida é mestrar um debate, porque eu acho assim que deve ser uma tarefa muito difícil. Como a gente viu ali em São Paulo, cada coisa que aconteceu ali, você tem que cuidar do candidato, não provocar o outro e tudo mais, né? Mas assim, eu trouxe que eu pude, né? Eu fiz um convite para vários aí, candidatos a vereadores. Eu acho que a proposta aqui do meu podcast em si é trazer o Juliano conversar, falar suas propostas e deixar, claro, quem ouvir, né, se decidir se vota no Juliano ou não, né? E eu acho que isso a gente traz aqui, a gente trouxe aqui alguns candidatos, agora na quinta a gente vai trazer o Marinho também para conversar. Então eu tô trazendo aqui o pessoal que tem a disponibilidade, que pode, né? E eu fico muito feliz, cara, que você veio aqui. Eu acho que para mim é uma grande honra, né? Eu tive no seu podcast no passado. Claro que aí a gente estava lá conversando, trocando uma ideia, né? E foi muito bacana. E para a gente falar um pouco de podcast, né? E eu queria te perguntar assim, qual que foi o convidado político assim mais legal que você já trouxe nessa época de Fusão TV e também no teu podcast solo ali que você comentou, né? Que esse segundo projeto que você trouxe. Na eleição passada a gente conseguiu trazer o Roberto Requião, que é um ícone da política paranaense, né, um personagem muito forte, e o Beto Richa. Foram as duas personalidades assim, mais fortes da política, né, do histórico mais forte. Nós trouxemos o Alexandre Cury, que hoje é presidente da Assembleia Legislativa, né, venceu e vai ser o presidente da Assembleia Legislativa, é uma pessoa que está na ativa, esteve no podcast, conversou conosco também, mas quando se fala em personalidade da política, eu acredito que esses dois nomes, Roberto Richa, pelo momento que ele vivia, foi antes da eleição para deputado federal, ele estava sem cargo nenhum, e uma das situações que me marcou muito foi quando ele chegou no estúdio, a gente conversou com ele poucas coisas, o assessor dele me chamou pro lado e falou, cadê a pauta? Eu falei, aqui não tem pauta. Ele, não, precisa ver o que você vai perguntar. E o Beto Richa ouviu isso e falou, Juliano, você pode perguntar qualquer assunto. Você tem a liberdade de me perguntar qualquer coisa e eu vou responder da forma que eu entender. E ali a gente quebrou essa situação que tinha surgido com o assessor. E o Requião chegou já no podcast me chamando, perguntando se eu era a Maria que iria entrevistá-lo, né? E aí, como ele me deu essa abertura, eu perguntei para ele do sabor da mamona, como é que ele tinha comido uma mamona, e ele respondeu com muita tranquilidade também, do jeitão do Requião, né? Óbvio que ele nunca responde algo como se ele tivesse saído por baixo numa situação. Ele falou que aquela situação foi ele que criou porque ele entendia que era necessário. E assim, mas são momentos que marcaram, né? Poxa, que bacana, legal, né? Eu acho que uma conversa com o Requião e com o Beto Richa foram conversas assim, de peso, né? Deu aquele friozinho na barriga ou não? Tipo, veio algo pra você tranquilo? Cara, não dá pra dizer que chega a ser um frio na barriga, porque era um momento que eu esperava, né? Você tá criando essa expectativa, você tá precisando ter esse momento. E eu, como jornalista, enquanto jornalista, sempre busquei criar essas oportunidades. Não, friozinho na barriga é natural ali, talvez na primeira pergunta, mas depois que deslancha o assunto, aí foi 1 hora de papo, 1 hora e meia de conversa, numa boa. Bacana, legal. Professor, antes da gente seguir para o momento capcioso, gostaria de fazer uma pergunta, tranquilo? Olha, aproveitando já que ocorreu essa questão dos entrevistados, como que você percebe aí, Juliano, essas entrevistas ajudaram você a elaborar uma visão melhor sobre o seu projeto para se lançar como candidato, te deu uma visão melhor sobre política, isso contribuiu para você? Ou mais a vivência que você teve ali trabalhando dentro da Prefeitura de São José que deu uma formação, um background maior? A vivência dentro da Câmara e da Prefeitura, ela me dá uma tranquilidade maior para trabalhar. Mas você ter todas essas personalidades que eu citei, além disso, Ângelo Vagnoni, que foi candidato a prefeito de Curitiba em 2004, perdeu para o Beto Richa, né? Ter o ex-governador do estado, Orlando Pessutti, na mesa, conversar com essas figuras, com ex-deputados, o Leopoldo Meyer, o Thiago Biller, que à época era candidato a deputado, ele é pré-candidato a deputado estadual,
são pessoas que estão vivendo a política há mais de 30 anos. E se eu disser que eu não aprendi nada com essas pessoas, seja numa conversa de 1h30, eu não estou preparado para aprender nada em local algum. Óbvio que eu aprendi. Uma das respostas que mais me marcou dentro desses questionamentos que eu fiz aos candidatos foi para o próprio Alexandre Cury. Eu questionei, ele estava já no 5º mandato de deputado estadual, foi para o 6º agora, se elegeu, sendo mais votado, se não me falha a memória, nessa última eleição, e eu falei o seguinte para ele, falei, olha, deputado, eu tenho um entendimento que 2 mandatos no legislativo tá bom, assim como no executivo. 2 mandatos, são 8 anos, você obriga a oxigenação do cenário político. E se eu fosse candidato há 2 anos atrás contra um Alexandre Cury, eu perguntei isso para ele diretamente, a minha chance seria quase nula, quase zero. E a resposta dele me fez refletir bastante. Ele me falou assim, ó, Juliano, eu jogo com a regra que existe no jogo. Eu posso ser candidato mais de 2 eleições e eu continuo sendo candidato. E quando você fala que você não tem chance, obviamente, é muito mais difícil para você conseguir ter um apoio político, um capital político, do que para um deputado na figura dele especificamente, porque ele trabalha aí há 20 anos como deputado, com quase 50 municípios, onde ele destina recursos do Estado para esses municípios. E a contrapartida dos prefeitos em exercício, ou dos que já passaram, é captar votos para eles, né? Então fica uma discrepância muito grande. Como é que eu vou chegar em vários municípios, sendo que o mandato do deputado estadual, o número de vezes que ele pode ser candidato é infinito, mas é a regra do jogo, e ele respondeu que ele joga com a regra do jogo. Isso me abriu muito o olho. Quando eu entendi que eu queria ser candidato, que eu realmente seria candidato a vereador, eu não poderia ficar batendo nessa tecla de que os caras estão lá tantos e tantos anos. É uma regra do jogo. Ninguém foi na minha casa, bater na minha porta, pedir para que eu fosse candidato. Eu quis ser candidato, eu me coloquei à disposição. Eu fui atrás de partido político, eu escolhi o partido político, fui atrás dos grupos e eu me coloquei à disposição. Ninguém me pediu, me implorou, né, para que eu fosse candidato. Então eu estou aqui porque eu quero, a regra do jogo é essa, eu vou ter que jogar com elas, com essas regras, né? Se eu fugir das regras, eu estou sendo imoral e ilegal com o cidadão e com a justiça. Então vá lá e dispute se você quiser. Se você não quiser, fique na tua e tem gente que vai disputar e, como eu falei lá no começo, nenhuma cadeira vai ficar vazia no dia 1º de janeiro ou dia 2 de janeiro. Dia 6 de outubro a gente vai conhecer 21 vereadores que vão assumir as cadeiras na Câmara de São José dos Pinhais. E Juliano, bom, eu vou começar aqui o Momento Capcioso, e eu preparei duas coisas aqui para o Momento Capcioso hoje, né? Mas eu vou começar agora fugindo um pouco da política, e eu queria te perguntar, cara, durante o Campeonato Paranaense, eu como torcedor do Coritiba, eu assisti muito a sua narração. Assisti muito mesmo, assim, você narrou os jogos do Coritiba aí. Agora eu não sei, você ainda tá na TV Coxa, Juliano? Na Rádio Coxa eu tive que me licenciar, né? Assim como da prefeitura, quando eu tinha um cargo na prefeitura, assim como eu estava na Rádio Clube FM, também tive que sair do ar. E da Rádio Coxa, que está sendo feita agora, eu tive que pedir afastamento. Devo retornar após as eleições. Mas vai voltar na Rádio do Coxa, então. Pretendo. Legal. Porque, olha, eu assisti o Campeonato Paranaense, né? Porque aí por conta da questão ali que alguns jogos ali passam, até o Atletiba, acho que foi liberada a imagem, tinha alguns jogos que tava passando ali na TV Coxa, né, que a TV Coxa tinha aquela questão da N Sports ali também e tudo mais, né, e conta pra mim, assim, primeiramente, como é que surgiu, eu não sei se o professor sabia, eu não sei se o professor chegou a ver que o Juliano narrou alguns jogos do Coritiba, mas conta pra gente como é que surgiu isso, né, de você ser narrador esportivo, porque eu sempre acompanhei o canal do Coritiba e eu comecei a ouvir aquela voz. E eu falava assim, cara, eu já ouvi essa voz na minha vida. Falei, mas essa é a voz do Juliano? E eu lembro assim, falar, não, mas eu conheço a voz. Quando você apareceu, eu acessei que tem aquele canal do YouTube, que tem um canal no YouTube que fica só com a cabine ali, né? Eu vi você, falei, caraca, é o Juliano. Falei, caraca, ele tá narrando o jogo do Coxa, cara. Eu fiquei tão feliz assim, porque tanto eu, o Gabriel, o Giovanni, que não estão aqui hoje presentes, eles têm um carinho muito grande por você, né? Pela abrir a primeira vez a oportunidade de a gente aparecer em vídeo, né, em um podcast ao vivo, mas conta pra gente como é que foi você ser narrador, como é que foi esse rolê todo, e como é que foi essa experiência também de você estar narrando jogos do Coritiba e tudo mais. Desde 2013 eu já sou narrador, né, então desde muito novo, e nesse episódio em si, eu estava prestando serviço ao Coritiba com a TV Coxa,
a parte dos bastidores, a parte técnica, a parte operacional, e houve lá um desligamento do narrador, que é meu amigo César Júnior, gente boa, da melhor qualidade. Houve entendimento da direção do clube e do departamento de comunicação de que seria melhor a troca, a substituição do narrador, e eu fui convidado a ser o narrador, fazer um jogo teste, e eu fiz o primeiro, e fui ficando, fiz o segundo, o terceiro, e assim eu fiz, se não me engano, 12 jogos do Coritiba no Campeonato Paranaense, pela TV Coxa Prime. Muitos torcedores que acompanhavam só no YouTube e Facebook, era a imagem da cabine, realmente, e eles ficavam muito bravos, porque a transmissão ela era feita para a TV Coxa Prime, para o sócio do Coritiba que assinava, ou quem comprava o pacote avulso para assistir os jogos. Então é uma transmissão de televisão. Eu não posso ficar narrando um jogo para televisão como se estivesse no rádio, né? Narrando o tempo todo o detalhe do lance. Então a transmissão de televisão ela é mais lenta, né? Aí vai bater o tiro de meta o goleiro, abre lá na direita, lá em cima no vídeo, trabalha pelo meio, tenta o toque no fundo, acelerou, entrou na área, vem a batida pra fora. É diferente no rádio, né? No rádio você tem que contar cada detalhe, tem que ocupar cada espaço, porque o torcedor não tem a imagem à sua frente, ele vai criando essa imagem na mente, com o que você vai contando. Então alguns torcedores até acabavam me xingando lá na transmissão, mas quando teve o Atletiba, que foi aberto no YouTube, aí eu falei, não, agora eu vou assistir o jogo todo e vou ver também, né, fazer um feedback dos comentários. Aí eu me surpreendi positivamente que os comentários, aqueles que me criticavam, eles sumiram, simplesmente desapareceram, porque os torcedores tinham ali a imagem do jogo. Aí sumiu a ideia de que o narrador não estava com vontade de narrar o jogo. São ossos do ofício, faz parte. Infelizmente o Coritiba não chegou na final, não conquistou o título, e aí acabou na semifinal o campeonato. E depois eu continuei com a Rádio Coxa, fazendo as transmissões, intercalando com a narração lá com o Bruno Henrique, que é também outro grande amigo que eu tenho dentro da comunicação, um grande parceiro, que é sempre um prazer estar com ele e fazer parte de projetos junto com ele. Mas ano que vem no Campeonato Paranaense eu quero ver vocês de novo lá. Eu não sei como é que vai ficar também a questão de direitos da transmissão do Campeonato Paranaense, mas se porventura a TV Coxa ainda continuar transmitindo, eu vou continuar lá assistindo os jogos, né, Juliano? Porque pra mim foi muito legal, assim, sabe? Terá agora a definição na reta final do ano, né? Acho que mais um mês aí, 2 meses, a gente já tem a definição de como se dará a transmissão do campeonato, os direitos de transmissão, e aí também vai do clube, né? O clube entender que eu fiz um bom trabalho e continue lá à frente das narrações na TV Coxa Prime, e quero muito. Foi uma oportunidade muito legal, muito bacana. No meu material impresso de campanha, que tem uma foto que eu estou lá na transmissão, na cabine da transmissão do Couto Pereira, e também um destaque, né, que eu fiz esse trabalho aí para o clube do Coritiba. Muito legal. E antes da gente encerrar, eu tenho a perguntinha que eu tenho para te fazer aqui. Até foi o próprio professor aqui que montou um questionário de perguntas, algumas a gente foi perguntando aqui durante o programa, mas professor, Juliano, desculpe, quais ensinamentos você leva dessa experiência aí como candidato? Cara, que campanha se faz na rua, que nos dias atuais o dinheiro não é mais tudo para se fazer uma campanha política. Eu tenho alguns amigos que estão gastando um dinheiro muito forte e o resultado não está aparecendo, e que dá para chegar e dá para fazer política do jeito certo. Esse tem sido meu slogan. Eu tenho feito política do jeito certo, São José dos Pinhais. As pessoas de bem, elas existem, só que as pessoas maldosas, elas fazem muito mais barulho. Tem muito mais gente boa do que gente ruim dentro de São José dos Pinhais, e eu acredito que seja no Brasil e no mundo todo. Só que as pessoas ruins, elas têm a capacidade de fazer muito barulho, muito barulho. Poucas ações e muito barulho. E as pessoas de bem, elas estão por todos os cantos, por todas as partes. Eu recebi uma mensagem ontem, era 00:30 no meu Instagram. Uma menina me passou uma mensagem parabenizando pela minha família, e aí ela disse assim: Juliano, eu tô vendo que aquele menino da 5ª série hoje é um candidato em São José dos Pinhais e pode contar com o meu apoio, com o meu voto. Isso me pegou assim de um jeito que eu não estava esperando, né? A gente tenta planilhar os votos, tenta usar algumas estratégias que indiquem onde nós teremos votos, mas esses que vão surgindo no meio do caminho são os que mais nos animam. Eu recebi uma mensagem dessa ontem, sábado, sei lá, 00:30, me faz refletir que tem muita gente que nem se manifesta e pode acreditar nessa forma de fazer política e pode contribuir. Então, isso eu levo adiante.
independente de resultado, né? Eu vou carregar isso como um ensinamento e que a gente tem sim que fazer política do jeito certo, com princípio, com valores e não pode ser negociável. Não pode ser negociável a política do jeito certo. Não tem como chegar agora, depois de mais de praticamente 30 dias de campanha, eu virar as costas para tudo que eu falei, todos os compromissos que eu assumi e fazer política de outra forma. Fazer com negociatas, com mudança de lado político. Sim, eu não estou disposto a fazer isso. Estou disposto a ir até o final fazendo do jeito certo. Bacana. Bom, antes de encerrar, professor, quer fazer uma última perguntinha? Tranquilo? Tranquilo, pode seguir. Tranquilo. Bom, eu gostaria de agradecer, Juliano, aqui pela sua presença aqui no nosso podcast. Foi um pouquinho mais de 1 hora, né? Foi muito bacana a tua presença aqui hoje, de verdade. Obrigado. Eu sei que nesse momento, 1 horinha do teu tempo é concorrido. Então, eu queria agradecer, né, por você ter aberto a sua agenda e eu quero fazer também, falar que se você for eleito, né, no dia 6 de outubro, venha novamente aqui no podcast, né, para nos contar como que tá sendo a experiência de vereador, né, acho que vai ser muito legal. E o Pugimito tá de portas abertas, né, a gente sabe que a gente você participou já aí de uns 2 episódios ali com o Lucas também, naquele episódio você também fez uma participação, a gente foi no seu podcast, e o Pugimito inteiro tem um carinho muito grande, né, pela pessoa, Juliano, né, por tudo que você fez ali pela gente, deu aquela oportunidade pra nós, né, e eu nunca vou esquecer que eu tava super nervoso aquele dia, naquele podcast, e o Gabriel tava super tranquilo, eu e o Giovanni ficando assim mais nervoso, né, mas deu tudo certo aquele dia, né, e foi uma oportunidade muito bacana. Até hoje o Gabriel e o Giovanni falam, né, aquele dia, falou, cara, nunca pensei que estaria num podcast ao vivo, então pra gente foi uma experiência muito bacana, e a gente tem um carinho muito grande por você, né. E queria agradecer novamente aí, né, pelo teu tempo, né, por ter disponibilizado o seu tempo para vir aqui participar aqui hoje. Eu que agradeço, Henrique. É sempre um prazer falar com vocês. Sei do carinho, a recíproca é verdadeira. E deixa eu pedir aqui, né, antes de pedir voto, eu peço que os ouvintes pesquisem, vão atrás, vejam se o que eu falo condiz com o que eu já fiz. Estive à frente da Liga de Futebol nesses últimos 4 anos, eu tenho um histórico de mais de 20 anos de entregas familiares ao esporte de São José dos Pinhais, ao município de São José dos Pinhais. Meu pai, eu falo muito do meu pai, com um carinho muito grande, com uma história muito forte que ele deixou pra gente, com um legado que eu carrego com muito orgulho, mas também da minha mãe. Minha mãe foi quem me ensinou como eu devia me portar dentro e fora de casa, foi a pessoa com quem eu aprendi ter a compaixão, ter a admiração nas outras pessoas e o respeito, né? E o meu pai sempre mais arrojado, sempre acreditando que era possível fazer as coisas com as condições que tinha. Então, sim, é a conjuntura que me deu essa bagagem, foi a base de tudo. Investiguem quem eu sou, né? É óbvio que em 1 hora de conversa é difícil com que as pessoas confiem no que eu falo, mas vão atrás, vejam o que eu já fiz. Se não me conhecem ainda, né? Os que já conhecem sabem como eu trabalhei na frente da Liga de Futebol, principalmente, mas eu já estive à frente de projetos que incentivaram o esporte de São José dos Pinhais de outras formas, seja com as transmissões via web rádio lá em 2013, 2014, via Fusão TV desde 2017 para cá. Fizemos o que ninguém nunca tinha feito. E estou pedindo uma oportunidade, uma chance de estar lá dentro da Câmara por 4 anos. Fazer o que as pessoas que estão lá ou por lá já passaram, sequer tentaram fazer. Não é só uma modalidade, não é só uma área, mas sim revolucionar de forma positiva essas 3 áreas que eu estou assumindo o compromisso. E aí, se eu não conseguir fazer, ou se eu fizer muito pouco do que eu estou me propondo, daqui 4 anos o cidadão vai ter a chance de me colocar no olho da rua de novo. Juliano, você não fez o que você se comprometeu, então um abraço para você, a porta da rua é serventia da casa, né? Me despeça, me deixe fora da próxima eleição, mas analise com carinho, com cuidado, com critérios. Pegue as minhas propostas, pegue aí mais 2, 3, 4, 5 candidatos, veja o que eles têm de propostas, veja se eles detalharam essas propostas deles, porque dizer aqui que vai construir um estádio de futebol é fácil. Como é que vai construir? Qual que é o caminho? Pergunte, questione-os, e aí compare com as minhas. As minhas eu estou esmiuçando uma por uma. Tá tudo lá no meu Instagram, @julianocosta.gc. Se você fizer tudo isso e entender que eu posso ser a melhor opção, aí sim eu peço o voto. Meu número é o 40510, 40 do PSB, o 510 faz referência ao aniversário do meu pai, 5 de outubro. Um dia antes da eleição foi a forma que eu achei para carregar ele comigo nessa jornada. E aí sim eu peço esse voto de confiança,
né, de oportunidade para estar lá e ocupar uma daquelas 21 cadeiras na Câmara Municipal de São José dos Pinhais. Lembrando que também vou deixar na nossa descrição desse episódio o link do Instagram do Juliano, o link dos projetos dele, para vocês darem uma olhadinha, né? Darem uma olhada no candidato e tudo mais, gente. Como o Juliano comentou ali, é sempre importante vocês analisarem as propostas antes de votar. É sempre muito importante pesquisar sobre o seu candidato, não ir na base do achismo, né? Ver realmente o plano de cada um. Eu acho isso de extrema importância a gente pesquisar, porque, que nem eu comentei, se a gente votar mal, a gente vai colher os nossos frutos durante 4 anos, né? Então é sempre importante pesquisar sobre os seus candidatos. Juliano, mais uma vez, obrigado de coração mesmo. O Podcast de Mito tá de portas abertas para você. Venha mais vezes participar aqui, né? Você é nosso amigo, então participe mais vezes aqui com a gente, né? Professor André, muito obrigado por me ajudar, ser o meu co-host hoje, de coração mesmo. Obrigado. Disponha, e foi um prazer imenso conhecer o Juliano, conversar com ele, conhecer, né, ter contato com essa pessoa que está ali pensando bem sobre São José dos Pinhais, e já estou fazendo a minha pesquisa aqui, já estou dando mais uma olhada, vendo aqui mais informações, muito legal. Bacana. E lembrando, né, gente, a gente segue nesse ritmo, né, na quinta agora, né, perdão, às 8h30, a gente vai conversar com o professor Marinho. Então, gente, muito obrigado por estar ouvindo a gente aqui até agora. Lembrando que a gente também vai deixar o link das redes sociais do Gimito na descrição aqui no YouTube, nosso canal de animações, os joguinhos do Gimito lá e tudo mais. Não esqueça de dar uma olhadinha. Bom, gente, vamos ficando por aqui e até a próxima.